Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno opositor desafiador. Então, quais são os sintomas desse transtorno? Vamos pensar na criança que ela é extremamente opositora, desafiadora, ela não reconhece quando ela comete erros, ela sempre culpa o outro, ela sempre arruma confusão e briga com figuras de autoridade, então professores, os pais. E mesmo quando você tem uma lógica para explicar uma situação que a criança está errada, ela não aceita e tem dificuldade de compreender que cometeu um erro. Ela sempre coloca no outro a culpa daquilo que ela faz. E aí ela é uma criança que transforma o ambiente em um ambiente bastante difícil, porque ela está sempre se opondo, ela está sempre trazendo transtornos, né, trazendo desentendimento para aquele ambiente. Esse transtorno ele pode acontecer em qualquer fase na vida, mas é mais comum que aconteça entre os 6 e os 12 anos de idade. É nesse período que o transtorno opositor desafiador ele acaba surgindo com muita intensidade. Não é um transtorno tão difícil de se resolver. Existe medicamento, a própria terapia ajuda bastante. Alisson, qual que é a diferença de uma criança que se comporta mal, que desafia, mas de uma criança que tem o transtorno opositor? Eu já falei algumas vezes para vocês sobre isso. É considerado transtorno quando aquilo começa a prejudicar o funcionamento da vida da pessoa, nesse caso da criança. Então, se ela tem esses comportamentos de desafiar, de se opor a figuras de autoridade, e isso está prejudicando o desenvolvimento dela, pode ser que seja o transtorno aí agindo. O que acontece muito é que uma criança que tem TOD e não tem o tratamento adequado, ela pode desenvolver o transtorno de conduta. Esse é muito mais complexo, esse é muito mais complicado. Então o TOD não é um problema tão complexo, se não for tratado pode-se desenvolver um transtorno de conduta. Se o transtorno de conduta não for tratado, ele pode se desenvolver em uma psicopatia, que aí é uma coisa muito mais grave, aí é uma questão bem delicada, tá? Então vamos imaginar que o TOD é o princípio ativo de todos esses outros transtornos. Ele é fácil de resolver, mas no momento que a criança está vivendo uma crise, né, de oposição ou de desafio, é muito difícil. Eu percebo muito as famílias se desestruturando por conta desse comportamento do filho. Na verdade, não é só a família. Às vezes, a criança ela tem esse comportamento só na escola, então você vê que o professor adoece, você vê que o professor tem muita dificuldade de encarar aquela sala por conta daquela criança que tem um comportamento desafiador. Então percebe? Uma criança que desafia, uma criança que desobedece, uma criança que se opõe a fazer alguma tarefa, é muito diferente de uma criança que desafia, desobedece, mas que gera todo esse sofrimento não só nela mesma, como aí na equipe que trabalha com ela, ou com os professores, ou com a família. É isso que torna esse comportamento um transtorno e não um simples comportamento, não uma simples questão de educação. Então existe tratamento medicamentoso e também existe a terapia. Normalmente a terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante nesses casos. Não ache que a criança que se comporta assim, ela é mal criada, tá? Pode ser o transtorno e aí é toda uma questão neurológica, neurobiológica do desenvolvimento daquela criança e ela precisa de um acompanhamento, de um tratamento para conseguir superar tudo isso que ela está enfrentando. Não é porque ela quer que ela se comporta assim, ela se comporta assim porque ela está sofrendo e ela não sabe como lidar com esse sofrimento. Alisson, como que eu consigo identificar se o meu filho, se o meu aluno, se o meu paciente, ele tem esse transtorno? E aí, para fazer o diagnóstico dessa criança, nós vamos separar em duas categorias principais, tá? A categoria A gente vai avaliar o humor raivoso, irritável dessa criança. E na categoria B, a gente vai avaliar o comportamento de questionador, de desafiante dessa criança. Então, por exemplo, normalmente essa criança perde a calma com facilidade, essa criança é sensível e facilmente incomodado, então qualquer coisinha deixa aquela criança sensível, ou ela fica muito incomodada por uma questão que não precisava se sentir assim, e com frequência é uma criança raivosa e ressentida. Por exemplo, você está brincando com ela e aí sem querer você quebra alguma coisa e ela guarda aquele sentimento de raiva, guarda aquele sentimento de rancor porque você quebrou o brinquedo e leva isso por um longo tempo, uma coisa simples até. Essas são as características que a gente precisa avaliar para esse humor irritável, para esse humor raivoso. Agora, em relação ao comportamento desafiante, normalmente a criança ela questiona figuras de autoridade, frequentemente ela incomoda outras pessoas ao seu redor por esse comportamento desafiante e frequentemente ela culpa outras pessoas pelos próprios erros e tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros.
Esses são as características que a gente avalia para entender se a criança tem esse transtorno ou não. Lembrando que todo mundo pode ter esse comportamento em algum momento. A grande questão aqui é, esses comportamentos que eu acabei de citar, eles interferem fortemente o funcionamento, a vida, de forma geral, e a vida social dessa criança? Se sim, aí a gente vai ter que ter um olhar mais específico para esse comportamento, porque pode não ser apenas um comportamento, pode ser um comportamento sintomático, um comportamento neurológico de um transtorno. Outra característica, essa criança ela tem uma índole vingativa, então ela se vinga daquelas coisas que incomodam ela, de quando você tem uma atitude que não vai de acordo com o que ela quer ali naquele momento e ela busca se vingar. Esses são os sintomas do transtorno opositor desafiador. Então essas características, juntando todas elas, você consegue entender, né, qual que é o perfil dessa criança. Alisson, existe tratamento? Como eu já falei, o tratamento ele pode ser medicamentoso, ele pode ser terapêutico. O ideal é que inicie-se com um processo terapêutico. Se esse comportamento da criança estiver causando muitos conflitos, tanto para a família ou para a escola, ou esteja tornando impossível de lidar com aquela criança perante a situação que ela está causando, e dependendo do nível desses comportamentos, do nível que esse comportamento atinge e afeta a vida dessa criança, o medicamento é muito necessário, porque ele vai controlar, né, esses neurotransmissores no funcionamento neurológico da criança e vai fazer com que essas crises de oposição, com essas crises de desafio, fique menos intensa, e aí na própria terapia a gente consegue trabalhar a questão dos limites, das regras, dos combinados, certo? Eu imagino que agora você está pensando, nossa, eu acho que eu conheço alguém que tem esse transtorno. Então assim, pessoal, não é tão simples, tá? Às vezes pode ser mesmo as características do transtorno, às vezes não é. O importante é que se você sente que você conhece alguém, que é seu aluno, que é seu filho, que é seu paciente, ele apresenta esse transtorno, é fundamental que caminhe ele para o neurologista, é fundamental que caminhe ele para um psiquiatra, porque esses profissionais são os mais adequados para dar o diagnóstico, tá? E lembra que eu falei? É difícil, é complicado trabalhar com a criança em crise neste transtorno, só que se você não trata, se você não busca a solução, o que acontece? Esse transtorno ele pode se intensificar, se transformando no transtorno de conduta e lá na frente uma psicopatia. Então é melhor lidar com o problema agora do que estender isso por muito tempo, certo? Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu comentário aí, deixa seu like e nos vemos na próxima. Tchau!